Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus cursos, acesse esse site que está aqui na tela. Hoje eu vou falar sobre 7 escritoras brasileiras de fantasia que você precisa ler. Por que esse tema, né? Por que falar disso no canal? Porque além de dar dicas de escrita, além de responder dúvidas, além de sugerir livros de manuais literários que vocês podem ou devem ler, eu também queria indicar boas obras, né? Fazer algumas listas aí de indicações que muita gente gosta. E essa é uma lista especial, porque as mulheres vêm conseguindo agora ter uma voz no mercado literário, ainda falta muito espaço, porque a literatura é majoritariamente, né, feita por homens brancos de 40 anos, homens que estão, né, no comando das editoras, homens que são editores ainda em sua maioria, então até por isso há essa... enfim, tem toda a questão cultural aí, mas graças a Deus muita coisa está mudando, ainda devagar, mas está mudando. E eu queria indicar essas 7 autoras não somente porque elas são mulheres, mas também porque elas têm muita qualidade literária, ótimas histórias, e é por isso que eu queria indicá-las aqui para quem gosta de fantasia, para quem não gosta, quem sabe conhecer, né? E para quem está acostumado com aqueles autores tradicionais que são considerados o cânone, né, do gênero, vocês poderem ter novas referências com novas visões, o que é muito importante. E antes de eu começar a indicar as autoras, eu queria que você desse o seu like aqui nesse vídeo, inscrevesse no canal, ativasse as notificações para que o canal possa continuar crescendo e mais gente chegue nesse canal. Então vamos lá! Número 1, Ana Cristina Rodrigues. Ela que é contista, que é tradutora, que eu conheci há muitos anos atrás num podcast que chamava-se Papo na Estante. E adorava aquele podcast, com certeza me influenciou bastante. A Ana já tem muita rodagem no mercado editorial, né? Já publicou em vários lados aí. E também tem, né, volumes próprios de contos, como o Anacrônicas, ou como Fábulas Ferais. Então ela já é uma escritora aí bem conhecida. A última coisa que eu li dela foi Canção para Duas Vozes, que é um conto que está no livro Crônicas da Tormenta, volume 1. Esse livro é organizado, né, pelo pessoal que criou esse cenário Tormenta, né, de RPG, e então vários autores foram convidados para escreverem contos que se passassem nesse cenário. E a Ana Cristina Rodrigues escreveu um conto de 2 personagens, ambos são bardos, porém um já é tipo um bardo bem sucedido e outro, no caso uma elfa, ela quer ainda conquistar seu lugar ao sol, mas tem todo um contexto dramático para ela querer isso, né? E ambos estão indo basicamente para o mesmo lugar, que é para as redondezas de uma das áreas onde a tormenta afetou ali. A tormenta é um evento meio catastrófico assim nesse cenário, nesse mundo. Tem um momento que eu acho muito engraçado, muito legal, que eles se aproximam e o bardo já experiente, né, fala, não, a gente não, meio que fala assim, né, a gente não vai mais além daqui. Ela, tá, mas a gente nem viu ainda as terras onde está a tormenta. Não, mas isso é pros heróis. Nosso comprometimento é chegar o mais perto possível para poder recriar essa história na nossa imaginação. Então é uma história muito legal, fala muito sobre arte, né, sobre essa coisa de você precisar conhecer e viver tudo para poder escrever, que é uma grande ilusão. Esse conto é muito bom e eu super recomendo, o link vai estar aqui embaixo, como de todos os outros livros que eu vou citar. Para cada autora eu vou citar um livro. A segunda autora que eu vou citar é a Jana Bianchi. É ela que apresenta o podcast Curta Ficção, que participa de outros podcasts aí pela podosfera, que ajudou a criar... Eu não sei agora se ela ajudou a criar ou se ela é a criadora da revista Mafagafo, mas ela é mega ativa aí nas redes sociais, principalmente na mais importante, que é o Twitter, né? Então vocês podem acompanhar ela nos links também que eu vou deixar aqui embaixo. E o livro que eu vou indicar da Jana é o livro O Lobo de Rua. Então esse livro, apesar de ser um livro de lobisomens, ele consegue ser inovador em vários aspectos, na minha opinião, né? Um deles é o fato de usar um menino de rua como protagonista numa história de lobisomens. Então é uma coisa muito bem bolada, assim, e também é uma fantasia urbana muito brasileira, tanto que tem até uma piadinha com a globeleza em certo momento do livro. Então é uma história que eu curto, né? Tem o personagem principal,
tem um mentor dele e a gente fica uma espécie de uma tensão com outro personagem que surge, uma cartomante, enfim, as coisas vão se embaralhando de um jeito que eu gosto bastante e é por isso que eu super indico a Jana e essa história. Minha terceira indicação é a Roberta Spindler. Eu li um livro dela, né, que se chama Heróis de Novigrad, e eu não sei se a pronúncia é realmente essa, mas esse livro eu achei sensacional, porque ele flerta com a questão, tipo assim, do vício, né, que a gente tem nos games. Tem muita gente que joga pra caramba, eu também já tive meus tempos, nossa, eu me senti muito velho agora, eu também já tive meus tempos de lan house, de fazer madrugão, enfim, essa fase passou porque, né, hoje em dia, se eu começo a jogar um jogo, eu não consigo mais parar, e aí eu tenho que trabalhar e produzir conteúdo aí pra vocês. Mas o livro da Roberta e o jogo, né, que tem dentro da história, que o nome do jogo é HDN, Heróis de Novigrad, lembra um pouco League of Legends, né, que é uma espécie de um vício mundial, né, só que começa a rolar uma parada meio tensa, assim, porque existem duas facções no jogo e uma delas começa a realidade do jogo começa a se aproximar muito da realidade das pessoas, porque as pessoas dedicam muita energia vital naquele negócio. Então uma das facções acaba querendo dominar também o nosso mundo. Então imagina aqueles mundos de monstros e coisa arada entrando no nosso mundo. Mas falando assim, talvez pode até parecer que seja uma coisa meio boba, assim. Mas a história é tão bem construída, as motivações dos personagens são tão bem construídos, cada um tem um background muito legal, muito interessante, que a gente realmente embarca na história e vai com aqueles personagens até o fim e torce por eles. Então é um livro que eu acho muito legal se você quer dar aquela arejada na mente, ler uma coisa divertida, ler uma coisa que te leve a momentos bons, enfim, talvez te remeta a memórias boas ou ruins, se você era um grande perdedor, se você era um noob. Então eu recomendo bastante esse livro e a autora. A quarta autora que eu vou indicar é a Paloma Siviero. Ela é uma autora também bem ativa nas redes sociais, aí vou deixar os contatos também. E ela publicou um livro pela editora Dame Blanche que se chama O Alto da Maga Josefa. Gente, todo brasileiro deveria ler esse livro deveria ser colocado nas escolas. E como eu falei no Twitter, daria muito uma série. Pô, Netflix, presta atenção. Então, nesse livro a gente tem um protagonista, que é o Toninho, que é uma espécie de caçador de seres sobrenaturais, demônios e etc., que se aventura pelo Agreste nos anos 60, 50, e ele acaba conhecendo a maga Josefa. Então eles meio que formam uma dupla muito... que tem uma certa tensão ali entre eles, muito interessante, porque ela é toda fechada, ela não conta muitas coisas, às vezes ela é grossa com ele, às vezes ela é irônica, às vezes ela é debochada. Então ela é realmente a personagem que domina o cenário da história, assim. Mas ela também tem um propósito muito dela, assim. E quando chega perto do fim da história, a gente começa a pensar que vai aparecer um negócio, que vai ser um negócio, e aí, tipo, nossa, tem um plot muito legal, muito interessante. E essa questão que eu falei do formato que daria uma série, é porque ele lembra um pouco um romance fix-up, assim, onde a gente tem vários contos, como se fossem os capítulos, e esses contos se interligam e formam uma história maior. Então, o que é exatamente um estilo de série, né? Então, eu recomendo bastante esse livro, tem e-book apenas, mas a editora Dame Blanche faz um ótimo trabalho. Aliás, eu recomendo todos os autores, por isso que tem tantos aqui nessa lista, todas autoras, né? Então, por isso que eu recomendo esse livro. A quinta autora é a Drica Ambrogi. Essa autora, eu acho que vai ser um pouco curioso nessa lista, porque o livro que eu vou indicar dela, eu li no Wattpad. E muita gente ainda torce o nariz por Wattpad, que já foi sinônimo, talvez, em alguma época, de uma escrita, ou de escritas ruins, né? Mas hoje em dia tem muita gente boa escrevendo no Wattpad, assim como tem muita gente ruim, como em todos os lugares, né? Então você acha coisas muito legais lá. E por isso que eu queria indicar a Drica também, porque foi uma história assim que ficou bem marcante pra mim. O nome da história é Nisa, a Campeã de Aster. É uma história de fantasia, no estilo medieval, e, tipo, traz um enredo, né, de uma personagem que ela é uma etérea, uma tocada pelos deuses, mas o país dela cai, né, a nação dela cai numa guerra, e ela é sequestrada e levada como escrava. Então ela começa a viver uma vida ali de escrava e tal, só que ela é muito
talvez impulsiva seja a palavra. E no fundo, ela tem um propósito secreto de algo que ela quer conquistar e que ela só conseguiria se ela vencesse as lutas nas arenas. E a autora segura esse mistério até o final e existem várias reviravoltas na história. Então é uma história bem legal, bem emocionante para quem gosta de enredo mesmo. E, enfim, eu vou deixar o link aí da história para vocês lerem gratuitamente no Wattpad. E o número 6, né, da minha lista é a Karen Soarelli. A Karen é tipo aquelas pessoas multitask assim da internet, que ela tem um podcast chamado Papo de Autor, ela faz um diário de escrita no YouTube com lives semanais, participa do podcast Dragão Brasil, ela tá participando também junto com a equipe do Tormenta 20, né, que já virou o maior financiamento coletivo da história do Catarse. Então ela é uma pessoa muito ativa na internet. Mas o que eu quero indicar aqui dela é o livro A Joia da Alma, que é um livro muito, muito, muito maneiro, que se passa também no cenário de Tormenta. Olha, 2 histórias que se passam no cenário de Tormenta. A Karen, ela criou um personagem que eu acho muito legal, porque não é muito comum em histórias de fantasia. Ele é um personagem que ele é cético num mundo que tem deuses e etc. Ele é um personagem um pouco amargurado por coisas do seu passado, da sua memória, que até mesmo foram apagadas. E ele acaba entrando aí na missão. Na verdade, no começo ele estava só querendo um ovo de grifo para poder vender no mercado negro, se aposentar. Seria a última aventura dele. Mas então coisas acontecem como coisas têm que acontecer na história. Então ele entra aí numa jornada para recuperar a joia da alma. Enfim, na história você tem também personagens bem diversos, como uma elfa, uma medusa, um Lefou, um goblin engenheiro, o que é uma espécie de alívio cômico dentro da história. Enfim, tem várias coisas que a Karen faz que subverte alguns tropos aí da fantasia. Então é um livro bem legal, bem bacana, muito bem escrito, muito bem editado. Eu gostei muito de ler esse livro, por isso que eu tô recomendando aqui. Ainda não li outros livros da Karen, mas depois de A Joia da Alma com certeza lerei. Espero que vocês também venham a ler. E a 7ª escritora que eu vou indicar é a Clara Madrigano, que é editora da Dame Blanche. Então ela é uma pessoa também, né, bem ativa nas redes sociais. Vou deixar também aí, pelo menos no Twitter, para vocês seguirem. E eu costumo pensar que a escrita da Clara parece uma mistura meio de tipo Arthur Conan Doyle com Stephen King, com um ar meio vitoriano, assim, é bem legal o estilo dela de escrever. E a história que eu vou indicar dela é As Boas Damas, uma novela de Sherlock Holmes. Nessa história, com esse personagem tão querido de várias pessoas, o Sherlock Holmes já tá velho, né? Já tá bem mais pra lá do que pra cá, como diria minha mãe. E ficou sobre a tutela dele a filha do seu antigo companheiro, Watson. Então o Watson acabou falecendo e ele tem sob tutela dele a Annabel Watson. E aí surgiu um crime, como sempre tem que surgir nas histórias de Sherlock Holmes, em que uma mulher confessa ter matado seu próprio filho. Então o Sherlock Holmes com a Annabel vão atrás das motivações, né, desse crime, e aí começa a desenrolar coisas também sobrenaturais. Enfim, acho que dá todo um toque, uma releitura muito legal de Sherlock Holmes, e a história em si é muito bacana mesmo. Gente, então essas foram as minhas indicações de hoje, essas autoras. Procurei indicar uma história de cada autora. Espero que vocês corram atrás. Vai ter links aqui embaixo de todas as histórias que eu citei para vocês conferirem. Se vocês quiserem adquirir por esses links, eu vou estar ganhando uma pequena comissão. Mas o objetivo aqui é vocês serem influenciados. Não sei se influenciados, mas que vocês possam conhecer essas histórias que vêm de outras vozes do que aqueles autores tradicionais que a gente já está um pouco acostumado, talvez até enjoado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me acompanhem nas redes sociais, acessem meu site, conheçam meus cursos para escritores, e é isso. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!